Oi, muito prazer. Meu nome é Suzana e eu sou Account Manager aqui do Google. E hoje nós vamos falar sobre como criar vídeos para uma realidade multi-device. Esse treinamento é baseado na narrativa do Google no Festival de Cannes desse ano. E em 2021 nós também tínhamos levado uma narrativa, mas ela era ancorada no fato de que o criativo era o principal impulsionador do ROI. Nesse ano a gente pensou diferente, deu uma olhada mais profunda e tentamos entender o que as mudanças no comportamento pós-Covid significavam para a publicidade. A gente mudou a forma como vive, como trabalha, estuda e como construímos a nossa comunidade. Tudo mudou. Tivemos a chance de mudar fundamentalmente como agimos e quais escolhas fazemos. Então, à medida que a gente emerge do Covid, como é esse mundo criativo? Quais são os novos padrões adquiridos? Quais são duráveis e quais estão retornando aos padrões antigos? Por um lado, a gente tem a explosão do streaming e da Connected TV. A gente não queria um filme, a gente queria uma temporada inteira. A gente não queria uma temporada, a gente queria muitas. E por outro lado, a gente viu a explosão dos shorts e do TikTok. Como essas duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Na verdade, elas são as mesmas. Elas refletem uma explosão de escolha para as pessoas. Queremos bibliotecas de conteúdo infinitas, ajustadas algoritmicamente para a gente e, ao mesmo tempo, manter o controle absoluto disso tudo. Não importa em qual tela isso acontece, quem fez ou qual é a qualidade de produção. O mundo do conteúdo está evoluindo rapidamente em todas as frentes para atender essa demanda crescente. Mas nós, como anunciantes, não estamos vendo ou respondendo a isso. Estamos presos a velhos padrões que nos impedem de nos conectar. A gente está subestimando quantas pessoas estão famintas por conteúdo. Elas não estão lá apenas para ouvir música ou para dicas de beleza. Elas estão lá para música, beleza, clipes de shows, conteúdo de criadores, destaques esportivos de uma década atrás, conselhos sobre compostagem, aprender sobre a história da Mesopotâmia ou assistir a vídeos de ASMR. Nós, profissionais de publicidade, ainda não entendemos o quão ricos e variados esses tipos de conteúdo são e quanta conexão a gente perde por não explorar esses conteúdos. E, além disso, a gente está ignorando quanto controle eles querem e têm de sintonizar, pular, desviar o olhar, pesquisar e bloquear quando eles querem. O Google levou esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora como o hino do Festival de Cannes desse ano. Ele fala sobre o que as pessoas amam em diversos formatos, diferentes ângulos, em diferentes momentos, e acima de toda essa diversidade da jornada, falamos muito sobre a diversidade em si. Como produzir conteúdos num mundo diverso e não pensar na representatividade do nosso público? Nesse ano, falamos muito sobre conexão e não podemos separar uma coisa da outra. Mas isso é papo para um próximo treinamento. Funny thing about love. It doesn't happen on a schedule. You don't get to decide when, how, or what I love. I choose. Look around you. It's not just me. It's everyone. And there are so many things to love. Let's go check it out. We love long. We love short. Sometimes we love up close and personal. Sometimes we love as big as the whole world. I love that my love means that they can do more, share more. I love that it makes the world cooler, more beautiful, more fun. This world, it's a world made out of what I love. Can you see it? Can you feel it? It's not coming. It's here. E falando sobre as mudanças técnicas do mundo criativo, há uma vantagem enorme em criar vídeos com esse novo cenário. Usar a inteligência artificial para desempacotar criativos. Você pode fazer isso com as equipes que já possui, os briefings que já está acostumado e com as habilidades e talentos com os quais você já trabalha. A gente pode dividir os anúncios em diversos elementos e entender como eles contribuem para o seu negócio. A narrativa, o uso de áudio, a apresentação de produtos, etc. Os anúncios que impulsionam o recall são muito diferentes daqueles que impulsionam a consideração, que são diferentes, por sua vez, daqueles que impulsionam a ação.
Por isso, criar anúncios com base no objetivo torna-se cada vez mais estratégico. A gente também pode olhar para esses elementos sob uma ótica de resultados. O que gera downloads, versus o que gera visitas às lojas, versus o que gera reconhecimento de marca, e assim por diante. E, finalmente, podemos olhar para tudo isso através das lentes do público. Quão diferentes são os anúncios que funcionam para pais jovens versus os pais com ninhos vazios, para jogadores versus compradores, e quão diferente é esse hábito de consumo no Japão, na Índia, no Brasil e na Suécia. Podemos ver diferenças importantes em todas essas áreas que criam oportunidades, mas também trazem uma complexidade nunca vista antes, não é mesmo? Como chegamos até aqui e para onde vamos? Bom, nos primeiros dias da publicidade digital, quando era tudo mato, havia dois fluxos super distintos. De um lado, um conjunto de exibição de vídeos orientados para o formato da TV, e de outro lado, criativos de desempenho orientados por textos, sempre respondendo à intenção. Depois, a gente teve uma explosão de formas e formatos, curto, longo, anúncios de ação, campanhas de aplicativos, etc. E alguns deles foram derivados da TV. Muitos se originaram digitalmente à medida que o público cresceu em escala na internet. E ao lado, nós tivemos a performance, que cresceu para incluir uma gama mais ampla de formatos automatizados e exibição de vídeo. Isso levou a gente ao espaço hipercomplexo. A gente está aqui. Estamos tendo dificuldades para acompanhar a demanda por versões e para descobrir quanto trabalho a gente empenha nisso. E nessa maré crescente de automação estão os produtos como as campanhas de aplicativo. Se você trabalha com aplicativo em nossas plataformas, você já sabe que você só carrega uma biblioteca de assets, linhas de texto, imagens e vídeos e define um preço e ação. A inteligência artificial faz todo o resto por você. E a máquina descobre quais formatos devem ser combinados e quais público-alvos devem ser alcançados para a sua meta ser atingida. À medida que os ciclos de medição se estreitam, esse tipo de automação está nascendo mais e mais, assim como as campanhas de Discovery e Performance Max. Muita coisa é passível de automatização, mas acreditamos que o conjunto central de grandes histórias, o vídeo longo, trabalho culturalmente orientado, experiências ao vivo e trabalho orientado por criadores, não deve ser automatizado. Ele é muito complexo, muito sensível ao público e às nuances culturais. E ele exige um pouco mais de imaginação humana para que a narrativa seja eficaz. Abaixo disso, há um oceano inteiro de assets automatizados. Desses vídeos em formato curto, até recursos de pesquisa, fluindo para telas e momentos de todos os tamanhos. Esse redimensionamento, ajuste e conexão não são especialmente criativos. Isso não precisa da imaginação humana. E outros canais como a TV ajudarão a fornecer convites para essas grandes histórias, da mesma forma que os anúncios de filmes convidam as pessoas a assistir o trailer completo no YouTube. Estamos nos tornando um lugar para que as marcas possam contar as histórias que querem contar, e o universo da mídia mais amplo são convites para essas histórias. Para suas equipes criativas, isso significa passar de artesãos individuais para pilotos de Fórmula 1, aprendendo como ajustar a máquina, alimentá-la, brincar com ela para obter o melhor resultado possível. Ainda há um espaço para imaginação, coragem e habilidade, mas em combinação com a tecnologia e com o apoio de uma equipe alimentando dados e insights. Então, ao pensar como construímos um bom criativo, é útil a gente pensar em termos de superfície, estrutura e substância. As otimizações de superfície são facilmente corrigidas na postagem, pós-produção, e geram melhoria moderada quando otimizadas, e são principalmente sobre linguagem visual, enquadramento, contraste, posicionamento do logotipo e uso da sobreposição de texto. Já uma camada mais profunda são as edições estruturais, que são principalmente sobre como construímos nossas narrativas, quais estruturas narrativas usamos, quais sinais de audiência damos, quais formatos usamos e como os sequenciamos. Estes são melhor abordados na pré-produção, mas ganhos modestos também são possíveis na pós-produção. E no nível mais profundo disso tudo, temos as edições de substância, que lidam com o DNA do nosso anúncio, como quando você apresenta recursos, produtos de marca e quais elementos verticais você incorpora ao seu criativo. De novo, isso é melhor abordado na pré-produção, mas já vi pequenos ganhos possíveis na pós-produção também. Aqui, a gente vê um exemplo de edição de superfície.
Então, a gente iluminou as fotos, ajustou o enquadramento e adicionou supers. Com isso, com essa alteração super fácil e mais barata, a gente vê ganhos imediatos e sustentáveis em brand lift. Nesse outro exemplo da Samsung, a gente mexeu na estrutura, repensamos a estrutura como um todo e fomos para a sequência bumper, aquela de 6 segundos que a gente usa para ter bastante alcance. E aí a gente conseguiu extrair isso do anúncio controle e gerou um dobro de lift com 50% do custo. Incrível, né? E finalmente, esse exemplo da BMW mudou o DNA totalmente do anúncio. A gente passou de uma peça liderada pela história para uma reportagem. Isso gerou um aumento de 200% no recall do anúncio. Bom, pessoal, dito isso, a gente agora vai falar sobre o modelo de maturidade. Vocês já devem ter visto esse modelo de maturidade no G-Maturity, quando a gente fala de transformação digital, mas aqui é pensando realmente na criação de vídeos. A gente tem 3 etapas, o nascente, emergente e conectado. Você é nascente quando ainda você está pensando no nível de assets. Ou seja, você pode até treinar os ABCDs, fazer um experimento aqui ou ali, mas você ainda não está ampliando esse aprendizado para outras campanhas. Você já pode até usar dados de segmentação, mas você ainda não responde a eles de forma criativa. Então, os próximos passos seriam aplicar as oportunidades de assets de maneira mais estrutural, rastrear a adesão do ABCD em escala e medir progresso em campanhas e marcas com OKRs definidos. Já quando a gente é emergente, a gente já começa a ampliar o nosso foco para nível de campanha. A gente já usa dados para personalizar e combina recomendações de mídia. E a gente ajusta criativos para cumprir objetivos específicos. E quando a gente é conectado, que é maravilhoso, é o estado da arte, a gente tem ganhos por ser automatizada a produção e os mecanismos de aprendizado são incorporados aos sistemas que você já usa. Agora, nesse slide, a gente vai falar sobre o que fazer para deixar de ser emergente ou conectado. Bom, se você é nascente, comece usando os ABCDs. Você pode encontrar um treinamento sobre essa metodologia aqui mesmo no Google Academy. O Google recomenda pensar esses vídeos seguindo boas práticas de Attention, Brand, Connect e Direct. Depois disso, você pode começar a experimentação regular e desenvolver mecanismos para dimensionar o que você aprende. Planeje, construa e meça por objetivo. Crie agendas de aprendizado em escala e use mídias consistentes e modelo criativo a partir desse aprendizado. No nível mais alto de maturidade, planeje componentes criativos e não assets. Proteja e use os seus dados estratégicos e configure isso nas campanhas. E aproveite criadores para escala, velocidade e impacto. Não pense mais assets por assets. E, dito isso, eu quero trazer 2 novidades do Google, né? Que são a Connected TV e o YouTube Shorts. Falando primeiramente sobre o Connected TV, a gente sabe que a sala de estar é a nossa tela que mais cresce. O Covid trouxe um monte de gente para esse novo mundo a partir de suas TVs. E o que elas estão procurando? O que elas estão encontrando? E o que isso significa para os anúncios? Isso significa que se você olhar o feed do YouTube de alguém na TV, é mais provável que você veja uma entrevista inteira e não apenas um clipe. Todo videoclipe e não apenas um teaser. Isso significa que se você olhar para o feed do YouTube dessa mesma pessoa em uma tela de celular, é mais provável que você veja clipes e comentários sobre conteúdos mais longos, bem como vídeos criados verticalmente. Se essa dinâmica se desenrola no orgânico, também estamos vendo esse comportamento assim na publicidade. Da mesma forma que os espectadores de Connected TV são mais propensos a relaxar e mergulhar no conteúdo de formato longo, eles também são mais propensos a assistir mais o seu anúncio na tela grande. Em média, 67% de um anúncio é assistido em Connected TVs, contra 40% em dispositivos móveis. Se essa dinâmica se desenrola no orgânico, também estamos vendo comportamentos assim na publicidade. Da mesma forma que os espectadores de Connected TV são mais propensos a relaxar e mergulhar em conteúdo de formato longo, eles também são mais propensos a assistir mais do seu anúncio na tela grande. Em média, 67% de um anúncio é assistido em Connected TV, contra 40% em dispositivos móveis. E não é apenas o tempo de exibição que muda. Os primeiros insights aqui do Google indicam que os mesmos anúncios funcionam muito bem nas telas de TV, com base nas métricas de funil superior, como o Brand Lift, por exemplo.
E se a Connected TV for parte central de uma estratégia de mídia, no seu caso, e você tiver a oportunidade de alimentar as considerações criativas da pré-produção, há algumas coisas que você pode levar em consideração e desenvolver seu conjunto de assets. Maior valor de produção, entretenimento e histórias e emoções. Mas se as principais oportunidades de eficácia também são importantes para mobile, você pode aplicá-las em Connected TV. Marca presente, arco emergente, ritmo rápido, bom enquadramento e evitar cenas escuras. Já quando a gente vai para shorts, que são a nova parte do Google que mais cresce até agora, alguns desses usuários do YouTube estão gostando muito do formato shorts. Mas a gente também conseguiu trazer novos públicos que amam o pop e variedade de conteúdo. Mas o que é um shorts? Os shorts são uma experiência otimizada para dispositivos móveis de formato curto do YouTube. Eles são centrados em vídeos verticais de tela cheia, com duração de 60 segundos ou menos. E os shorts são integrados ao aplicativo do YouTube e podem ser acessados diretamente por qualquer pessoa. O feed interativo permite o envolvimento sem atritos. Uma câmera fácil de usar e recursos de remixagem, todos os usuários podem se tornar criadores em casa. Tá, legal, mas como que a gente vai usar esse novo inventário para anunciar? Bom, os anúncios de shorts, eles são vídeos de 10 a 60 segundos, eles garantem brand safety, assim como o YouTube, aparecem em um loop, então é interessante sempre criar vídeos pensando nisso, e são focados em conversão, mais ali no fundo do funil. Bom, analisamos 2.000 anúncios aqui no Google e descobrimos qual era o melhor desempenho. Foram anúncios de App Campaigns for Install e Video Action Campaign. A gente descobriu 3 boas práticas aqui, que a gente gostaria de dividir com vocês. Histórias baseadas em escolhas e que já no primeiro quadro a gente traga algo impressionante, surpreendente e dramático, para depois voltar à história central. Os shorts não precisam ser tão curtos. É importante manter a atenção e não ser curto. A maioria tem de 20 a 40 segundos. E give me the feels. As pessoas estão procurando pequenas emoções no mundo dos shorts. Humor, alegria, surpresa, drama. E os anúncios mais emocionais funcionam melhor do que os mais racionais. Dê a eles algo para se sentir bem. Uma dica, o mesmo anúncio otimizado para ABCD que funcionou no Performance Max também vai funcionar aqui, mas você precisa adaptar ele para o vertical. Pessoal, por hoje é isso. Não deixem de responder a pesquisa que aparece aqui do lado, porque ela nos ajuda a melhorar os nossos conteúdos. Obrigada e tchau, tchau!